isso, levantando as suas mãos, falando: ah, Pai, o Senhor tem sido sempre tão bom para mim. Obrigada, Senhor. Obrigada por tua bondade. Ao meu deitar, ao meu levantar, tua bondade me acompanha todos os dias. Ah, Senhor, como é bom estar na tua presença. Como é bom ser seu filho, Senhor. Nós te amamos. Obrigada, Pai, por tão grande salvação. Obrigada por esses dias de acampamento. Obrigada, Pai, pelo teu Espírito e pela tua palavra. Nós te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Obrigada, pessoal. Você pode sentar. Oh, glória. Aleluia. Que maravilha nós podemos estar aqui juntos. Eu fico pensando, a nossa igreja é um evento pronto, não é verdade? Quanta gente top, quantas ministrações incríveis. E é o nosso povo, né? É os de casa. E é tão bom a gente receber do Senhor. E eu fui muito abençoada nesses dias. Você foi? Não, fala aí pro seu irmão: eu tô cheio do Espírito e do fogo. E Deus tem mais para fazer ainda essa noite. E nós vamos receber tudo o que Ele tem para nós. Amém? Eu quero transmitir para vocês, ministrar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E para a gente começar, eu queria que você abrisse comigo lá em Isaías, no capítulo 1 mesmo, no capítulo 6, no versículo 1. É interessante que Sheila tocou em algumas coisas. Eu fico pensando como o Espírito Santo é lindo, vai encaixando o quebra-cabeça, né? As pecinhas do quebra-cabeça. Sheila tocou em algumas coisas que eu vou falar aqui com vocês também, que o Senhor tem trazido ao meu coração. E eu sei que vai ser uma noite gloriosa, amém? Vamos lá, Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoada, o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Esse texto, ele ficou borbulhando no meu coração, porque eu quero falar um pouquinho essa noite sobre avivamento. Sabe, para mim, pensar sobre a glória de Deus refletida em nós tem tudo a ver sobre avivamento, sobre a glória de Deus mesmo, conhecida e transmitida, com convicção, com fé, com poder, com autoridade. E o que Isaías tem a ver com isso? O que acontece conosco, é lógico que num processo agora de nascidos de novo, é mais ou menos o que aconteceu com Isaías. Primeiro, quando você tem um encontro com o Senhor, a sua primeira reação é entender que Ele é santo.
E é interessante que quando ele tem essa experiência, a primeira coisa que acontece, os anjos, os serafins estavam lá dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele não disse está cheia da sua santidade, mas ele disse está cheia da sua glória, da manifestação da sua glória, da manifestação do seu caráter, da manifestação do seu poder. E aí Isaías, ele fala assim: ai de mim! Quando você tem um encontro com Jesus, foi isso que aconteceu. A primeira coisa, quando a palavra alcançou o seu coração, você olhou para você mesmo e você disse: ai de mim! Eu não tenho como ser salvo sozinho. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso dessa tão grande salvação. Eu preciso ser lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali, Isaías não tinha ainda como receber essa tão grande salvação, mas o anjo toca os lábios dele e ele é purificado de uma certa forma. Eu quero que você entenda o passo da experiência. E logo em seguida, quando você olha para você e você fala: ai de mim, mas você recebe salvação, você fala: ai do povo. Olha Deus, aonde eu estou inserido. O evangelho, querido, ele é boas novas para mim, mas ele é boas novas para a sociedade aonde eu estou inserida. Ele é resposta para mim, mas não dá para ficar só comigo, porque nós habitamos no meio de um povo de impuros lábios. E aí, o que acontece? Deus diz: a quem enviaremos? Aí ele fala: envia-me a mim. Então entenda os passos. Primeiro você tem um encontro com a santidade de Deus, com a salvação disponível. Você reconhece: ai de mim, e recebe Jesus, e o seu pecado é perdoado, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas aí depois, você percebe que você habita no meio de um povo de impuros lábios, e você precisa ser resposta. E a maturidade espiritual vai fazer com que a gente pare de olhar para o nosso umbigo. Deus abençoa o meu trabalho, a minha família, as minhas coisas, a minha casa, o meu pão, a minha água. E a gente começa a dizer: Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu quero ser resposta. Senhor, eu quero que a sua glória seja refletida através de mim. E isso são marcos de avivamento. Amém? O avivamento sempre é um encontro com a santidade de Deus. Não existe avivamento na história sem um reconhecimento de que Deus é santo e que nós precisamos ser santo como Ele é santo. Avivamento é sempre uma resposta para a história da humanidade. Avivamento nos toca, nos enche, faz com que a gente desfrute de poder, de cura, de autoridade, de ousadia. É tão bom quando a gente se reúne. Mas sabe, avivamento é uma resposta para a sociedade, é uma resposta para a humanidade. Amém? Avivamento é a glória de Deus enchendo a terra. Lá em Isaías, no capítulo 60, ele proclama a glória de Deus. Eu sei que é um texto que, inclusive, Fernando mencionou. Está falando sobre Jerusalém, mas eu quero que você ouça como Deus proclamando essa palavra ao seu respeito essa noite. Diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, fala para o seu irmão que está do lado, sobre ti. Agora fala para você: sobre mim resplandece a glória do Senhor. Amém? A glória do Senhor vem sobre ti. A glória do Senhor, ela é refletida através de você, irmão. E sabe, como o Tiago falou aqui ontem na sua pregação, é difícil a gente definir glória
né? Não é glória, a gente não pega assim e mostra a glória. É como, né? Você vai ver as características da glória em manifestação. Você vai ver expressões da glória de Deus ali em manifestação. Através do seu caráter, da sua bondade, da sua santidade. Você precisa assistir a pregação do Tiago de ontem, foi top. Meu pregador favorito. Eu disse para ele que ele está no primeiro do top 5. Foi top. Escuta. Mas a glória de Deus, ela pode ser vista e reconhecida. Eu gostei dessa definição, dessa explicação de, por exemplo, se eu for dizer para você que algo é belo, eu não consigo exatamente, não dá para definir exatamente o que é belo, mas eu consigo demonstrar para você o que é belo. Coloca a imagem para mim, por favor, pessoal. Por exemplo, eu posso dizer para você que esse jardim, ele é o quê? Belo. Eu nem precisava dizer. Você pode olhar e falar, nossa, que coisa linda. Para você, já traz aquela atmosfera agradável. É tão gostoso olhar para algo bonito, não é? Olha para o seu irmão e vê se é agradável olhar para ele. Mas é gostoso olhar para alguém bonito, é gostoso olhar para uma imagem bonita, uma paisagem bonita. Mas e quando algo é feio? A gente reconhece também, né? É fácil você ver algo e eu não posso olhar para isso e falar assim, olha que belo. É belo? Não é belo. Não é belo. Não tem manifestação de beleza. Ah, mas eu estou vendo um verdinho ali atrás, Juliana, que é belo. Tudo bem, mas quando você olha a imagem, não te traz a mesma sensação de que algo que é perfeitamente belo. Não é? Como a próxima imagem, que também você vai ver algo belo para encher os seus olhos. Aí, então assim, a glória de Deus, eu posso dizer para você, nós não conseguimos pegar e falar assim, a glória de Deus é isso aqui, ó. É a garrafa. Não, não é. Mas é como a beleza. Eu olho e falo assim, é belo. Tá ali, é belo. Quem passar, pode ser qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, passa e fala, é belo. Tá comigo? Então a glória de Deus, ela é vista, ela é reconhecida, porque ela é manifesta no nosso meio. Através do caráter de Deus, através da bondade de Deus, através de tudo isso que nós temos ouvido todos esses dias de acampamento. E aí eu quero voltar aqui com você para falar sobre a glória de Deus refletida em nós, a beleza de Deus refletida em nós. Quando você vê Deus se movendo, você fala, Deus está se movendo. Não tem como ver alguém doente, curado, e você não dizer, glória a Deus. Por quê? Porque é a manifestação da sua glória. Não tem como você ver alguém sofrendo na miséria e Deus mudando a sua condição e você não dizer, glória a Deus, é a glória de Deus em manifestação. É ou não é, gente? Glória a Deus, você pode dizer comigo, glória a Deus. Glória a Deus. E sabe, o avivamento, ele fala sobre isso, sobre a terra cheia da glória de Deus. E nós reconhecermos o mover de Deus na história. E eu quero mostrar para você que Deus, ele nunca se calou durante a história da humanidade. Deus sempre levantou o seu povo como resposta. Ele sempre foi resposta para o seu povo. Mas ele sempre levantou o seu povo como resposta. Para uma geração perdida e incrédula, sempre haverá farol. Amém? Sempre haverá glória, sempre haverá manifestação, porque Deus é bom e toda a terra, querido, toda a terra vai reconhecer que Ele é Senhor. Amém? Haverá povos de língua
todas as línguas, todas as raças, querido. A glória de Deus enche a terra. E eu e você somos resposta para que isso aconteça, para que a glória de Deus seja manifesta através de nós. Eu queria que o pessoal me ajudasse, e a gente vai entrar na linha do tempo, e eu quero mostrar isso para vocês. Como Deus nunca se calou na história, e como avivamento sempre foi resposta para a humanidade. Primeiro eu quero ler o versículo de Efésios, capítulo 1. O pessoal pode projetar. Efésios, capítulo 1. Eu enfatizei aqui do versículo 13 a 14, mas eu vou ler do versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Aqui está falando sobre nós. Os textos anteriores está falando sobre o novo nascimento, está falando sobre nós sermos de fato quem Deus nos predestinou para ser, andar como filhos de Deus. E aí ele fala, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da vossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sabe, o que aconteceu? Nós nascemos de novo e nós fomos recriados para o louvor da sua glória, para a manifestação do seu caráter, da sua bondade, do seu poder. É para isso, é que eu e você andamos aqui na terra e as pessoas precisam olhar para nós e dizer, glória a Deus. Você chega no seu emprego e as pessoas têm que olhar para você e dizer, glória a Deus, o crente chegou. Você vai no banco, ou as pessoas vão olhar e falar assim, glória a Deus, o crente está aqui. Eu sei que ser perseguido também faz parte de ser crente. Fique tranquilo. Mas eu quero dizer para você que a glória de Deus, por onde você anda, ela deve ser refletida no seu caráter, no seu posicionamento, no seu relacionamento com as pessoas e, lógico, no seu relacionamento com Deus. E aí ele fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele é o selo, e é aquilo que nós podemos ter a convicção de que nós seremos resgatados. E sabe, o Espírito Santo, ele não é um fogo, ele não é um vento, ele não é uma sombra, ele é Deus habitando em nós. É por isso que nós manifestamos a sua glória. E sabe, aqui na história, a gente vai ver o avivamento acontecendo. Volta só mais um pouquinho, eu vou ler a definição de avivamento. O avivamento, uma definição que eu encontrei é, os avivamentos são um termo teológico para os avivamentos é um termo teológico que se refere a um despertar religioso de um determinado lugar. Em particular, para o protestantismo, o avivamento é um processo de conversão espiritual motivado por Deus e às vezes é visto como um processo restauracionista. E aí eu quero mostrar para vocês como Deus sempre teve voz na história, mesmo quando as coisas estavam muito terríveis. Sabe? E aqui a gente vê o novo nascimento. Jesus nasce, né? A igreja começa a acontecer. E a gente vê aqui em 313 depois de Cristo, Constantino legaliza o cristianismo. Ali é uma folguinha para a igreja, porque, gente, até chegar aí, o negócio foi feio. A gente vê antes disso, os cristãos sendo feitos tocha viva, sendo jogados para os leões. Tudo isso acontece antes dessa data, mas eu digo para você, aí depois Constantino legaliza o cristianismo, as coisas se acalmam um pouco, mas aí vem a idade das trevas. E a idade das trevas, querido, é a idade média,
onde tem o Império Romano, e aí a igreja se une ao império, as coisas ficam bem feias para a igreja se corrompe. Vamos dizer o seguinte, parte da igreja se corrompe, porque Deus sempre tem sua voz na história. Deus sempre tem remanescentes. Deus sempre tem pessoas como Isaías que diz: ah, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E sabe, passa ainda um tempo, e a gente vai ver a era da renascença, o humanismo, e a fé, ela vai, querido, a época dos exploradores, a fé cada vez mais, ela vai ficando enfraquecida. O homem começa cada vez mais a olhar para si mesmo, glorificar o corpo, glorificar os pensamentos. A gente vê aqui em 1500, é nesse período também, aqui nessa era dos exploradores, da renascença, do humanismo, o Brasil é descoberto. Mas sabe, esses pensamentos todos que estavam roubando a fé das pessoas, fazendo com que parecesse que a salvação tivesse que ser comprada e que não era pela graça. Mas sabe, Deus sempre levanta avivamento. Ele sempre levanta a sua voz. E aí a gente vê aqui a reforma protestante acontecendo. Em 1517. E é um marco que divide a história assim. É um marco onde a gente volta, né? E não é só Lutero ali como reformador. A gente vê alguns reformadores se levantando e dizendo: nós somos salvos pela graça. Jesus é mais do que suficiente para nos salvar, para nos redimir. Ei, querido, avivamento! E aí depois a gente vem para o iluminismo. E aqui, querido, aquilo que é belo, bom e verdadeiro começa a ser relativizado. Nós vivemos consequências disso até hoje. Essa história de, não é verdade para mim isso. Para mim a grama é rosa. É um exemplo absurdo, mas hoje a gente está vivendo coisas tão absurdas, querido. E essas sementes vêm disso aqui, desses pensamentos de o homem ter razão, né? Começa a ser substituído aquilo que é moral. E volta aí, né? Uma era onde os pensamentos e aquilo que não pode ser comprovado pela ciência é rejeitado. E a fé, querido, nem sempre ela vai ser comprovada pela ciência, mas a ciência comprova a fé. Eu quero dizer para você, né, o louvor estava cantando El Shaddai. Querido, eu recebi tanta alta de médico, tanto diagnóstico, querido, que eu precisei receber a princípio, dizendo: olha, tá ruim isso aqui, como consequência do meu pós-parto. Mas a ciência teve que comprovar o poder de Deus e dizer: tá de alta, tá curada. Mas sabe, eu quero dizer para você, quando o homem se apega aos seus próprios pensamentos, ele se perde. Mas Deus nunca ficou calado na história. E é tão interessante que dentro desse período aí próximo a tudo isso, nasce John Wesley. Olha que coisa incrível. Um avivalista, alguém que marcou a história da Inglaterra de uma forma tão poderosa, querido. E sabe, é tão lindo ver o que aconteceu. Depois vem a Revolução Francesa. Mas sabe, nesse período aí de vida do John Wesley, Deus se moveu com tanto poder através dele, do seu irmão, de homens. Tem outros também, homens e mulheres de Deus, que foram voz de Deus. Mas um marco que quando eu estava estudando sobre John Wesley, marcou o meu coração, sabe o que foi? Que nesse período, querido, por causa até de consequência da idade das trevas, o povo não lia. Somente sacerdotes liam, somente o clero, né? Somente pessoas nobres. Mas de repente, por causa desse avivamento, foi estabelecida a escola bíblica dominical, e o povo começa a ler a Bíblia. Você pode dizer: uau! O avivamento da leitura ali, a respeito
resposta para a sociedade. Foi poderoso, dons, aconteceram milagres, aconteceu tanta coisa nesse período. Mas sabe o que foi poderoso também? A resposta do avivamento para a sociedade. E Deus despertando o seu povo para ler a sua palavra e entender. Não é incrível? É incrível. E aí depois a gente vê, depois disso aqui, o que acontece? A gente vê o marco de John Wesley. E aí a gente vê em 1848, Marx, né, ele publica o Manifesto Comunista. E sabe, muitas vezes as pessoas pensam, mas o comunismo é lindo, é a divisão de tudo para todos. Mas sabe, no artigo 2 do Manifesto Comunista, a família é estabelecida como uma entidade perversa. E o artigo 2, ele fala da importância da abolição da família, da destruição da família. E sabe, o que acontece aqui? É colocado, né, como se o macho, ele tivesse escravizado a fêmea. E isso inclusive vem num teor inclusive sexual. Os filhos, né, a mulher é propriedade, os filhos são propriedade. E aí esse macho opressor, ele diz, fica em casa, e ele sai trabalhar por sustento. Mas uma visão sobre a família tão distorcida, que é aqui, querido, que essa figura de desigualdade entre homem e mulher é levantada. E essa ideia de que a família precisa ser destruída porque ela é opressora, ela começa aqui. Isso é terrível, mas, querido, isso traz ainda várias consequências. A gente vê aqui em 1848, a primeira onda feminista, que nasce aí, depois, sabe, dessa influência, mas Deus não se cala na história. A gente vê aí, em 1850, Charles Spurgeon se converter, que foi o príncipe dos pregadores. Depois disso, eu vou avançar mais rápido. A gente vem em 1859, Darwin publicar A Origem das Espécies, tirar de Deus o crédito da criação. Isso entra, né, como ensino em escolas e tudo mais. Mas quem nasce aí? Nasce Smith Wigglesworth, nasce E.W. Kenyon. O ministério de E.W. Kenyon começa. Depois vem a era progressista. Nossa bandeira tem ordem e progresso, inclusive como marco dessa era. De novo, a ideia do homem, tirando Deus dos pensamentos, da fé. Mas sabe, olha o que acontece logo em seguida. Avivamento do país de Gales, avivamento da rua Azusa. Smith Wigglesworth é cheio do Espírito e começa a pregar. Nasce Kathryn Kuhlman, vem a Primeira Guerra Mundial. E nasce quem? Irmão Kenneth Hagin. Nasce Billy Graham, nasce T.L. Osborne, nasce Martin Luther King. Vem a Segunda Guerra. Billy Graham inicia seu ministério com 16 anos. Kathryn Kuhlman começa a viajar, fazendo cruzadas de cura. 1948 vem a bomba atômica. 1945 nasce Pastor Bud. Nasce T.L. Osborne em 1949. Em 1948 nasce Mama Jan. Vou avançar aqui um pouco mais rápido. Em 1960 a gente tem um marco aí da revolução sexual. É levantada a bandeira da pornografia. O marco da pílula do anticoncepcional, a nudez, a pornografia, a normalização da homossexualidade, vem nessa época. A segunda onda do feminismo, em 1960, mas em 1963, nasce a Rhema Bible Church e o Kenneth Hagin Ministry. Nasce o Centro de Treinamento Bíblico Rhema, querido. A gente vê aqui em 1980 a teoria queer,
que eu quero falar sobre isso. Sabe, essa ideia de que nós não somos o nosso sexo biológico e que as pessoas podem ser o que elas quiserem, ela vem aqui. E isso, querido, é algo tão terrível. Mas sabe o que eu digo para você? Nós nascemos como resposta para essa geração. Eis que as trevas cobrem a terra, mas sobre nós brilha a glória do Senhor. Aleluia. Sabe, eu quero avançar um pouco. 1983, pastor Bud e Jen chegam no Brasil. Vem a terceira onda do feminismo em 1990, com essa ideia que a gente está vivendo, querido, as consequências disso. A ideia de uma ditadura da maternidade, ideologia de gênero, essa ideia de que o trabalho doméstico é algo terrível. Mas sabe, nós não somos mulheres empoderadas. Porque essa ideia de uma mulher empoderada, que troca os valores de Deus, isso é uma mulher tola, é aquela mulher que está escrito em Provérbios 14:1, que com as suas próprias mãos destrói a sua casa. Nós somos a mulher sábia, que é contra tudo isso. E aí a gente vê, querido, 1992, é fundada aqui a Igreja Verbo da Vida e o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Em 1993, a turma pioneira é graduada. Em 1998, o Ministério Verbo da Vida é fundado. Em 2012, a gente vê, querido, um programa, uma ideia, para que fosse implantada mesmo a ideologia de gênero no Brasil, dentro das escolas. Mas sabe, em 2012 também, começa o Centro de Cura, e o Rema Brasil Publicações começa a publicar os seus primeiros livros. 2013, Guto assume o Ministério Verbo da Vida. 2015, a gente tem um evento aqui no Brasil, um seminário para fortalecer a desconstrução social, para destruir com mais força a ideia da família. Mas sabe, querido, em 2018 nós ultrapassamos a marca de 300 igrejas. Vem a pandemia, em 2020 é feita uma reunião da ONU. E é celebrado 25 anos de uma reunião que teve em Pequim. E é estabelecida uma agenda até 2030. Onde a linguagem neutra está ali, ideologia de gênero, desconstrução social, força para o feminismo. Mas sabe, querido, eu quero dizer para você, nós já atingimos alguns marcos de avivamento dentro do nosso ministério. Em 2022, Rema Brasil, ele tem um marco, Rema Brasil Publicações, ele tem um marco de 1 milhão de livros impressos. E em 2024, nós já ultrapassamos 500 igrejas. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Eu estava pensando, querido, Mama Jen chegou no Brasil, ela tinha 35 anos. Sabe, quando a gente olha todos esses avivalistas, eu estudei tanto sobre os avivalistas, eu queria só incendiar o seu coração e ver, você consegue ver quanta coisa terrível já aconteceu na história, mas como Deus sempre teve resposta. E quem é a resposta? Sou eu e você, a sua glória refletida em nós. O seu poder refletido em nós. O louvor pode entrar, eu acho que vocês estavam lá atrás. E sabe, estudando sobre tudo isso, eu vi que normalmente, querido, entre 16 a 20 e poucos, 30 e poucos anos, Deus levanta jovens, ousados, cheios da palavra e do Espírito. É verdade que Deus usa também pessoas na terceira idade. Smith Wigglesworth começa seu ministério lá por 60 anos. Mas normalmente, querido, você vê um marco de jovens que decidem viver santidade, jovens que decidem manifestar a glória do Senhor, jovens como o pastor Bud Jens, com 30 e poucos anos. Talvez você pense, nem é tão jovem assim, mas
são jovens, queridos. Porque às vezes o pessoal acha que 30 e pouco não é mais jovem, né? Gente, eu tenho 36, eu sou jovem. Jovem. Né? Eu fico pensando, o Diante tinha 35, eu estou com 36. Quando ela chegou no Brasil. Olha quanta coisa Deus pode fazer. Querido, eu sei que eu falei um monte de informação e eu queria até falar para você, isso dá uma aula de história extraordinária. Eu sei que eu tive que falar coisas rápidas aqui, que eu estava até pensando em falar mais devagar, mas eu quero dizer uma coisa para você. É só para mostrar para você. Deus não se cala na história. Nós estamos vivendo tempos sombrios, é verdade. Mas, querido, eu quero dizer para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer dizer isso ao Senhor? Um marco de avivamento. Deus não vai trazer um avivamento, a gente não precisa ficar esperando. O avivamento já está acontecendo. Você pode perceber? Nós somos partes, agentes ativos do avivamento. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Querido, eu quero só dizer para você, jovem, o que eu tenho no meu coração, vocês podem começar a cantar baixinho. O que eu quero dizer, querido, que Deus está se movendo. E sabe, tudo isso era para dizer para você, jovem. Você percebe no seu coração queimando agora mesmo. Eu quero que você tenha uma atitude correspondente. Saia do seu lugar. Venha até aqui à frente. Só para dizer, faz de novo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Querido. Em favor do seu povo. Deus está se movendo. Seu Espírito está se movendo. Nós somos o fruto do fruto. Sabe? Eu falei para vocês. Tantas pessoas aqui na frente foram parte da turma pioneira do Rema. Hoje estão vendo seus filhos aqui. Samuel quis ficar aqui para me ver pregar essa noite. E eu sou fruto do fruto. Mas em breve a gente vai ver o fruto do fruto do fruto. A unção de Deus, querido, sobre os seus filhos. Você sendo resposta. Para livrar, querido. Para livrar da sujeira. Para livrar. Hera brama daia dererere andara mamai mamai kegede mamai show. Terera la la mamai show. Terera la mamai show. Tekere la mamai show. Terera la mamai show. Kere mamai sei. Senhor. Senhor, eis-nos aqui. Para ver, Senhor, para ser resposta, para que o Senhor possa refletir a sua glória através de nós, Senhor, a sua bondade, o seu poder, os seus sinais, a tua mão, Pai. Era brama na yererera la la baba mama na yererera vai sou. Era la la ya na yere mama mama yererera mama mama na maya na yere mama sou. Toda la la yere mama. Oh la 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 ya na maya yererera na maya sou. Oh yererera la maya sou. Toda la la ya na mama. Senhor, vem sobre nós essa noite. Sim, Senhor, com a tua unção. Pai, com a tua graça, com a sua glória. Nós estamos aqui, Senhor, para se mover em ti, Senhor. Ora que nebrama.
Oh, obrigada, Senhor. Eu queria que os ministros aqui na frente me ajudassem e pôr as mãos sobre esses jovens e declarar mesmo o selo da unção de Deus vindo sobre eles. Aleluia! Ó Senhor, recebe, Pai, a consagração de cada um desses jovens, para que eles sejam resposta na universidade, na sua casa, no seu trabalho. Ah, Senhor, nós contamos, Pai, com a sua glória, oh, refletida em nós. Oh, tererere andere bala mama maya so, kodorere andere bala mama mama maya so. Oh, tererere la la ya mama maya so, kodorere la 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 maya da maya so. Oh, Senhor. Oh, tererere la la ya mama ya so, te quererá baba maya se. Oh, tererere la mama maya so, tererere la ya mama maya. Querido, tem uma geração que ela não vai se corromper, querido. Ela não vai se corromper. Ela não vai se corromper. Ela não vai se corromper, porque nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Nós ficaremos assim, protegendo, querido, protegendo da má influência, protegendo, guardando pelo Espírito, guardando debaixo da unção, guardando, querido, debaixo do avivamento. Ah, querido, não passará despercebido do nosso meio, não passará, querido. Oh, o mover de Deus. Nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Sabe, talvez essa não foi a minha melhor pregação. E talvez nem foi. Eu digo para você, querido. Exatamente. Eu espero que exatamente tudo aquilo que eu queria exatamente transmitir para vocês. Mas eu quero te dizer, querido, durante toda a história da humanidade, coisas tão terríveis aconteceram. E Deus levantou homens e mulheres. Homens e mulheres. Eu sou uma mulher que sou resposta para essa geração. Você é um homem, uma mulher resposta para essa geração. Você é, querido, o agente de transformação. Você se move nele, ele se move em você. Você se move nele, ele se move em você. Você se move nele, ele se move em você. E as coisas acontecem. Aleluia. A voz de Deus não será calada. Mulheres, eu queria que vocês levantassem as mãos e você pudesse se consagrar nesse momento, dizendo: eu não serei uma mulher tola. Eu não quero
quero ser uma mulher empoderada. Eu quero ser uma mulher santa, cheia da glória de Deus. Eu vou guardar meu casamento, eu vou guardar minha família. Aleluia. Ah, querido. Ah, queridas. Você está pronta para daqui a um tempo, essa geração está estudando sobre avivamento e ela dizer: em 1987 nasceu que Juliana. Você pode dizer a data do seu aniversário? Você fala: em 1987 nasceu Juliana, cheia do Espírito, cheia das palavras, cheia da ousadia, e cooperou para o avivamento e para que a glória de Deus fosse manifesta. Você está pronto para isso? Glória a Deus. Você recebe? Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia.